Ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos de Santo Antônio, vocês que acompanham conosco essa transmissão pela nossa web TV, a liturgia de hoje nos põe uma reflexão profunda sobre a nossa vida em relação a Deus e qual é o grau de discipulado que nós temos em relação a Jesus Cristo. A primeira leitura fala que os nossos pecados são jogados para longe de nós, na medida em que nós reconhecemos a ação de Deus. Que é Deus que nos perdoa, é Deus que nos acolhe, é Deus que nos fortalece. Muitas vezes a relação humana, ou a relação nossa com o pecado, é uma relação, muitas vezes, que a gente não tem uma consciência tranquila ou clara do que é o pecado. O que é pecado realmente? Aquilo que nos afasta de Deus, em relação aos mandamentos, em relação aos sacramentos, em relação à vida da igreja. Porque nós somos discípulos do Senhor. Agora tem aquelas outras coisas que são a fragilidade humana de cada um de nós. Então o pecado é quando conscientemente você realmente sabe que aquilo não é bom e faz. E aí muitas vezes tem essa concepção, o que é o pecado venial, o que é pecado mortal? Pecado mortal é aqueles que realmente está mais ligado aos mandamentos. E algo grave. Para ter pecado grave tem que ter matéria grave, livre consentimento, e saber que aquilo é errado de fazer, que é o livre consentimento. E como que a gente faz o contrário? Um bom exame de consciência, volta para o Senhor, pede perdão através da confissão e retoma a caminhada. Então isso é um processo em relação do humano em relação ao pecado. É reconhecer a nossa fragilidade, porque tem muita gente que não sabe confessar. O que ele confessa? Fala de tudo menos dele. Uma vez a pessoa chegou para confessar e foi só elencando virtudes. Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, então você está no lugar errado, porque aqui não é lugar disso não. Aqui é lugar de dizer, eu sou pecador, fiz isso, 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 isso. A gente falou de uma maneira diferente, né? Mas no fundo é isso. Porque, ou em relação ao pecado, o que a gente faz? Pecado dos outros. Oh, mas fulano, no confessionário não tem fulano nem cicrano. É eu. Eu fiz, eu pequei, eu quero a reconciliação, eu quero o perdão de Deus para recomeçar. Então, muitas vezes falta, nós católicos, dessa concepção. E hoje, no mundo moderno, é um negócio tão complicado, porque muitas vezes as pessoas assim, Frei, mas o que é pecado mesmo? Então, a gente tem que tem os mandamentos, tem os sacramentos, precisa fazer um exame de consciência. Então, muitas vezes falta essa visão daquilo que ofende a Deus. Porque muitas as pessoas têm assim, se todo mundo faz, então não é pecado, né? Não. A gente tem que ter muito claro o que é que ofende a Deus. Então, isso é a primeira leitura de hoje. Fala da reconciliação, que Deus ama o pecador e detesta o pecado. São duas coisas bem diferentes. A gente não pode confundir o pecador com o pecado, porque o pecador, basta ele reconhecer o seu pecado, ele pode sair dele a hora que quiser. Então, Deus ama o pecador convertido, que busca a conversão, que busca a reconciliação. Não significa que nós estamos prontos, como diz o salmista de hoje, né? O que o salmista fala para nós? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, perdoai os meus pecados, desviai do vosso olhar dos meus pecados, perdoa a minha culpa. Então, no fundo, é algo importante para a gente conhecer e amar a Deus. É reconhecer que Deus se importa conosco. Deus quer a nossa salvação. E para isso é a segunda leitura de hoje, que fala do discipulado. Jesus, frente a uma grande multidão, e aí chega Maria e os seus discípulos, diz assim, olha, alguém fala, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí.
Esse texto é muito mal entendido muitas vezes na teologia, especialmente dos protestantes. Fala que Jesus dá uma bronca na sua mãe, que aí então chegou os irmãos de Jesus. Precisa fazer um pouquinho mais de teologia, né? Para entender que os irmãos ali é parentes, discípulos, primos, né? E Maria não fala nada disso. Ele fala, ó, minha mãe e meus irmãos. Ele passa de uma realidade humana para uma realidade divina. Então o que ele diz? Quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, somos nós que estamos procurando viver o discipulado, ser discípulo de Jesus Cristo. E olhando um pouquinho mais para trás, o que a gente percebe? A primeira discípula de Jesus Cristo é a sua própria mãe. Ela que acolheu Jesus, ela que disse sim, ela que educou Jesus, ela que acompanhou Jesus até o pé da cruz. Tem discípula mais fiel? Não tem. Maria é a discípula mais fiel de Jesus Cristo, que acompanhou até a morte do seu filho na cruz. Então ela mostra para nós também isso, quer dizer, queremos ser discípulos de Jesus, temos que fazer a nossa parte. Procurar viver como discípulos, como filhos amados de Deus. Fragilidade, dificuldades todos nós temos, irmãos e irmãs. Então não é isso em questão, é como nós aderimos ao Senhor. E aqui nós precisamos, eu acho que 2 pontos muito importantes no discipulado. É mergulhar no mistério de Deus. O discípulo medita a lei do Senhor, ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus. E outro ponto mais importante também nesse sentido é que o discípulo se compromete com o reino. Se compromete com a igreja de Jesus Cristo. Pouco tempo alguém me perguntou assim, Frei, qual que é a diferença da igreja católica e das outras igrejas? Qual que é a resposta? Todas as igrejas são boas? Pode até ser, mas a única que Jesus fundou foi a nossa igreja. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Só isso que é a diferença. Então nós temos a igreja fundada por Jesus Cristo, porque nós somos melhores? Não. É porque Deus é misericordioso conosco. Ele ama cada um de nós e quer que realmente sejamos discípulos dele, vivendo a nossa fé na igreja, participando, sendo pessoas ativas, comprometidas, pessoas evangelizadas. Frei Dona, até a gente estava conversando esses dias, assim, a pessoa pode ter religião e sem fé. Religião sem fé, quer dizer, eu posso ter uma religião, mas não ter fé. Ou o tipo de fé que a gente tem também, né? No que a gente acredita. Se a gente fosse fazer uma análise sincera dentro de cada um de nós e cada um fazer para si mesmo, que fé que você tem? A fé nossa é uma fé herdada, né? A gente passa de geração em geração. Nós estamos, depois de 2000 anos da vinda de Cristo, estamos aqui. Então nós herdamos essa fé dos nossos pais. E a fé é transmissão. Se vocês não transmitirem a fé, as futuras gerações não terão fé. Porque a fé não é algo que cai pronto do céu. É transmissão, é exemplo, é discipulado, né? Então isso é muito importante. Hoje trabalhamos também a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio é exemplo dos que erram, que acolhe os que erram. Na vida de Antônio tem muitas coisas muito interessantes. As pessoas que erravam e que iam buscar nele a reconciliação, e ele sempre rezava e as pessoas voltavam para o Senhor. Então é importante a gente compreender assim, que os santos, eles são pessoas como nós, foram pessoas como nós. Mas tinha algo fundamental, uma adesão exclusiva, concreta a Jesus Cristo. Então, esse santo que nós celebramos, esse grande santo da igreja, modelo de santidade, um dos santos mais conhecidos de todo o mundo. Então, pedir a Ele que interceda por nós, interceda por todos os pecadores, que nós possamos ser pessoas convertidas e que busquem o Senhor todos os dias. Assim seja. Assim seja.